né? Mas, ô Cléo, sabe o que é a minha curiosidade? Como é que você sentiu essa necessidade de preparar o CCB para a reforma, né? Para as igrejas reformadas. Como é que foi? Como é que foi essa sua necessidade? Eu não senti nenhuma necessidade. Não? Não via isso, né? Aconteceu. Isso aconteceu assim. E isso é muito interessante, por isso que eu falo para vocês que não foi nenhuma obra humana, não teve participação humana nenhuma mesmo, assim, no sentido da realização do trabalho. O senhor Natanael, esse que está aqui do meu lado esquerdo, foi meu aluno na escola dominical. Essa primeira sala que você fez, ele passou por ela, assim como o Alexandre e a esposa estão passando, e a esposa também do Natanael. E eu não sei, assim, exatamente como foi que o Natanael me colocou numa live com o Fernando do Caminho de Damasco, que é um crítico. Mas eu... Brabo, hein? Que conhecimento que eu tinha de CCB, que conhecimento que eu tinha dessa migração em massa? Nenhum, praticamente nenhum. Eu sabia que eu estava recebendo, e eu tinha não só ele, mas já tinha uma família antes, eu já tinha trabalhado com um casal antes e tal. Você vai participar lá de uma live com a gente? Eu vou, sem problema. O que é para fazer? É para falar do seu trabalho, do seu ministério, que você está fazendo na igreja com CCBs e tal. Não, vou sim. Trabalhando só com eles, presencial. Uhum. Aí eu estou na live, ela estava acontecendo entre 11 horas e 1 hora da tarde. Quando eu terminei essa live, já tinha, assim, perto de 100 pessoas, ex-CCBs ou CCBs, pedindo assim, eu quero conhecer sobre Deus, eu quero ser evangelizada. Eles não sabiam nem o que era discipulado, eles não sabiam nem escrever essa palavra, mas eles ouviram na live, ouviram o trabalho que eu fazia, e eles falavam tudo errado. Quero ser evangelizado. Evangelizado, e eles falavam discipulado, mas falavam errado, mas eu entendi o que eles queriam dizer. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Onde eu fui me meter, né? Onde que o Natanael me colocou, né? E aí, assim, obviamente, que a gente, por exemplo, em termos de evangelizar, desde a minha conversão, eu trabalho com isso, então a minha vida toda eu fiz isso. E aí essa demanda eu tenho que atender. Esse é meu chamado e eu vou fazer. Como fazer, né? Como atender pessoal. Aí era gente de todo lugar, literalmente de todo lugar do planeta. E aí foi então que eu pensei, falei, bom, eu faço esse trabalho presencial. Eu desenvolvi um roteiro para evangelizar, que é o que eu usava com eles. E falei, vou usar esse mesmo roteiro no online. Mas eu tinha dificuldades, porque eu não entendia a língua, não entendia o dialeto dos CCBs. E eles, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer o Evangelho, eu quero saber o que é isso, como que é isso. Aí eu perguntei para o Nata, né? Eu falei, Nata, você vai comigo para a gente dar aula para esse pessoal, para poder assisti-los? Vou. Aí o Nata foi comigo, online, e aí ele meio que ia traduzindo, porque, por exemplo, eu falava, porque é só por Jesus que você é salvo, só mediante a graça. Mas quando eu falava mediante a graça, eles não entendiam que era o sacrifício de Cristo na cruz, né? Para morrer e padecer pelos pecados. Eles entendiam tem que definir que era... o que é graça. Isso. Aí o Natanael, ele ia me apoiando nos termos. Fora as perguntas que eles fazem, né? Mas na igreja de vocês dão glória a Deus? O presbiteriano dar glória a Deus é viver a vida, né? Toda, né? Do amanhecer ao anoitecer, glorificando a Deus. Mas a gente sabe na linguagem que é glorificar, falar, gritar, né? Vocês sentem virtude? Vocês são batizados com o Espírito mas Santo? que tipo de virtude? O que é virtude? Virtude. Isso é um terrível. monte de palavras assim que ela não, que ela entende o significado próprio, mas o CCB tem o seu dialeto próprio, né? Então eu tinha que fazer esse filtro. Não, quando ele disser virtude, tá dizendo de arrepio, de sentir presença, uma emoção, poder, a presença de Deus, né? Êxtase. O que é a presença de Deus? Né?
A gente está o tempo todo na presença de Deus, né? Para eles não é só dentro do movimento ali que é a presença de Deus. O irmão estava tomado. Tava tomando. Ixi, tanta coisa. Aí nesse processo todo, aí sim eu senti uma necessidade. Entendi. Aí sim eu senti a necessidade. Porque, a princípio, o que era a demanda que eu pensei que eu estivesse atendendo? Evangelização, salvação. Então, eu fui oferecer isso. Como você pode ter certeza da salvação? Mas primeiro eu começo mostrando quem é o homem como pecador, por que ele é pecador. Então, eu faço todo esse... Só que, ouvindo essas questões todas, então eu falei, eu não posso parar aqui. Poxa vida, o irmão tá aqui assistindo o vídeo, não clicou, não compartilhou, não deixou seu like, não se inscreveu no canal ainda. Tá esperando o quê? Tá tudo preparado, só resta obedecer. Isso aqui não é suficiente. Eu preciso atender essa demanda, eu preciso atender esse público. Porque aí tinha um outro problema. Muitos ainda estavam dentro da CCB, outros não estavam numa igreja bíblica, mas estavam procurando, mas nem sabia como procurar essa igreja bíblica. E muito aquela dicotomia de profano e sagrado. Isso. Então, eu falei, gente, o que eu faço com isso? Então, aí eu desenvolvi um outro material, que é o material que vai falar sobre santificação. Então, aí eu falei, não, eu preciso oferecer, eles precisam entender o que é santificação, eles precisam tirar essa visão. Desintoxicado, né? Pronto, inclusive foi esse termo que eu usei, né, no período. Aí essa turma que eu trabalhei, todo esse processo de evangelização, então eu também os levei para esse módulo, que é o módulo de santificação, onde eu trabalho termos gerais. O que é, por quê, se é uma ordem, se não é, como que você vive isso no seu dia a dia, conceituar. Então, por exemplo, você se santifica no seu trabalho, você se santifica cantando sozinho, na igreja, você em todos os lugares, né? Você tem a presença de Deus ali, é você levando. Então, eu trabalhei essas questões e aí também eu desenvolvi um plano de 13 aulas, onde eles foram orientados passo a passo. Quem é Jesus? Como que eu posso ter certeza da salvação? Por que ser salvo? Sobre o que é oração, que era outra dificuldade. O que é oração? Quem que é o Espírito Santo? O que é a igreja? Existe ainda esse curso ainda, Cléo? Esse curso ele está andando já faz. E quem se interessar, que estiver assistindo, como que tem acesso? Como que procura? Como... não só esse, né? Porque só para terminar e aí eu respondo essa outra parte. Aí quando eu terminei esse segundo módulo, que é o de santificação, eles ficaram desesperados. Mas e agora? O que a gente faz? Porque aí eles queriam saber como é que ele... Porque aí nesse momento, como o Natanael estava comigo, e eu não convidei homens, obviamente, mas aí essas mulheres vinham e esses homens vinham juntos. De repente eu olhei lá, eu tinha uma sala de 80 alunos e homens. E os maridos lá do lado. E os maridos lá do lado. E tinha umas coisas que eu me emocionava demais, porque aparecia o pai, as duas crianças e a esposa. Meu Deus. Tudo com um caderninho, anotando. De repente eu olho o pai, a filha e a esposa. Então eu comecei a ver famílias. Eu tinha que me segurar para não chorar ali, né? Quantas vezes porque aquilo eu falava, meu Deus, as pessoas querem o Senhor, elas estão sedentas, né? E aí quando eles foram percebendo que ia ter um momento que ia terminar, então, e agora, Cléo, como é que é ser um esposo bíblico? Como é que é ser uma esposa bíblica? Como é que eu vivo no trabalho? E aí começou a surgir muitas dúvidas. Eu falei, bom, aí eu já tinha, Deus também já havia me preparado antes da pandemia, onde eu tenho um ministério de discipulado e aconselhamento bíblico, que eu desenvolvi isso no presencial, onde a gente trabalhou vários livros, né, sobre mentiras, sobre pecado, sobre ser uma esposa excelente. Então, são livros que a gente utiliza, que tem uma teologia confiável, obviamente, né? Material... Tudo que você passa é porque você já utilizou, já Sim, viu, já e, filtrou, por exemplo, né?
Apenas um desses livros, para você ter ideia, eu li 5 vezes para poder aplicar. Antes de aplicar esse material, eu apliquei, porque eu fui treinando a equipe. Por exemplo, a Júlia está aqui. Para a Júlia estar onde ela está hoje, fazendo o que ela está hoje, passou por todos os módulos, se eu não estiver enganada. Dei um treinamento, né, em 4 fases, né, dei um treinamento para essas meninas, né. Então, a gente já tinha essa experiência no presencial. Então, eu pensei, por que não oferecer online? Eu pensei, nós não vamos ter a mesma qualidade, porque, por exemplo, no presencial, eu só trabalhava com 5 mulheres, eu tinha as tutoras, e essas tutoras trabalhavam apenas, no máximo, assim, 7 mulheres. E ali eu ia ter 30, eu ia ter 20, embora a gente não esperasse isso. Então, eu perguntei, quem quer fazer, né? Todas queriam. Então, eu passei a oferecer esses módulos que eu já aplicava. E aí eu trouxe essas meninas, essas tutoras, e elas passaram também a conduzir esses grupos. Só que aí tem aquela questão, o marido começa a ver esses resultados. Ele começa a ficar encantado. E aí os maridos começam a pedir, mas e para nós? Você não vai oferecer nada? Você não tem nada para oferecer? E aí entra uma grande dificuldade. Cadê os homens? Cadê os líderes para poder fazer esse trabalho? Aí entramos todo num processo de oração, vamos procurar esse pessoal. Não consegui muitos na época. Aliás, eu consegui um que me auxiliasse. Então, que inclusive foi um rapaz novo. Esse rapaz, ele fez um livro, que é Maridos Perseguindo a Excelência, com aquelas esposas que estavam fazendo esposa excelente, para casar, literalmente, em todos os aspectos, né? Trabalhamos o homem, acho que o homem máximo, trabalhamos o material, mas depois também, por algumas dificuldades, acabou não dando continuidade. E um grupo por si só, dos próprios CCBs, sem ter uma liderança específica, eles também se organizaram para eles estudarem o material, que também eu tenho um roteiro, porque para todo esse material, na maioria deles, 90%, eu desenvolvi um roteiro, apesar de alguns terem perguntas, mas eu desenvolvi esse roteiro, passei para esse pessoal e eles foram seguindo e fazendo esse material. Aí esse grupo ele acabou se acabando, né? Ele não vingou por falta de potencial, né, masculino para trabalhar. E hoje eu ofereço também, eu consegui 2 conselheiros. Então, por exemplo, aqueles casos, o CCB está com um problema, uma dificuldade pessoal. Então, eu tenho 2 pastores, um é conselheiro bíblico e o outro é pastor. Eles estão me assistindo. E também, pela graça de Deus, hoje tem um rapaz que também foi meu aluno de escola dominical. E esse rapaz, ele também está me auxiliando na evangelização. Então, só que ele abriu turmas bem pequenas, né? E ele está, inclusive o irmão do Alexandre está nesse grupo. Então, ele faz o mesmo trabalho que eu fiz nos módulos, porque todas as minhas aulas elas ficaram gravadas. E aí ele faz isso só com homens, né? E então a gente tem todos esses módulos rodando hoje. São 6 módulos, se eu não estiver enganada. E aí as mulheres elas vão passando, né, por eles, e é onde elas aprendem práticas da vida cristã. Então, a partir desse momento que eu vi que eu não poderia deixá-las sozinhas, então eu senti essa necessidade. Eu vou atender nessa demanda específica no processo de santificação pessoal, né, em termos de vida prática cristã.